Eu estava refletindo sobre o momento em que Jesus está próximo da sua morte e ele vai para o Getsemane orar e leva alguns discípulos e eles pedem para esses discípulos orarem também. E ele confessa que a alma dele está profundamente angustiada até a morte. Foi um momento difícil em que Jesus estava passando porque ele sabia do que ia acontecer. Mas a gente percebe que os discípulos estavam com sono. Eles não imaginavam o que estava para acontecer com Cristo. Às vezes a gente quer que alguém nos entenda, mas as pessoas não entendem. Afinal de contas, não é ela que está passando. Não são elas que estão vivendo o que a gente está vivendo, né? Mas a alma de Jesus estava angustiada profundamente até a morte. E talvez a sua também esteja angustiada por causa das coisas que você está vivendo, das coisas que você está passando, que você não gostaria de passar. Mas é interessante notar que Jesus ele ora: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Jesus ora 3 vezes isso. Mas no final ele diz: contudo, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Jesus pediu, mas não era da vontade de Deus. Por quê? Porque a morte dele tinha um propósito. Tinha que ser dessa forma. Era a maneira de nos redimir, não tinha outro jeito. Mas ele pediu, vai que o Pai tem uma outra forma, né, de fazer as coisas. Mas o propósito era isso. E sabe, amados, às vezes a gente passa por situações que a gente pensa: se Deus, se possível for, não deixa eu passar por isso. E aí às vezes você ora e o pior acontece. E aí a gente pega e fica inconformado, a gente fica triste. Por que, Deus? Normalmente a gente não tem a atitude que Jesus tem. Ele fala: contudo, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Porque Jesus ele estava mais centrado em fazer a vontade de Deus do que a própria vontade dele, ainda que isso trouxesse dor. Mas a gente não, se não fizer minha vontade. A gente normalmente faz becinho, a gente fica com raiva, né? Hoje eu tenho aprendido é uma questão de maturidade. Por muitas vezes eu reclamei, mas agora eu já aceito, mesmo triste. Se falar assim: você está feliz porque não deu. Não fico feliz. Mas eu aceito. A alma de Jesus estava profundamente angustiada. Se o próprio Jesus, que sabia que veio para aquilo, estava daquela forma, quem dirá eu, a mera mortal, né? Então tem coisas que a gente não quer passar. Mas Deus permite que venhamos passar. Eu já fiz orações em que eu disse: Deus, eu não queria passar por isso. Por favor, eu fiz essa mesma oração de Jesus: por favor, se você puder. E Deus disse não. Foi difícil. Eu não consegui entender. E eu entrei num lugar de muito sofrimento. E eu não consegui entender. Mas hoje eu entendo o propósito. Hoje eu entendo. Na verdade, Deus já falava, mas eu não queria aceitar. Por quê? Porque era um propósito que traz dor. Fazia parte de um processo que me traria muita dor, muito sofrimento, e eu não queria passar por tudo isso. Então, às vezes, está vivendo situações em que, para você cumprir o propósito de Deus, é necessário passar por alguns lugares de sofrimento, injustiça, humilhação. Mas a gente não quer passar por essas coisas, porque nós gostamos da parte da vitória, da bênção e da promessa. Mas nós não gostamos da parte que vamos fazer parte dos sofrimentos de Cristo. Essa parte a gente não gosta. Hoje eu compreendo o propósito, o quanto foi necessário, mas doeu pra caramba. Se eu perguntar, quer voltar atrás, Deus me livre, de jeito nenhum. Estou feliz que superei. Talvez você que está me assistindo nesse momento, você está nessa situação. Em que você pediu tanto para Deus não permitir isso, Ele permitiu. Em que você implorou: Deus, por favor, se possível, não deixa eu passar por isso. Não deixa eu ter que enfrentar isso. E Deus disse: você vai enfrentar, às vezes a doença, às vezes a perda de gente querida. Uma porta fechada. Uma pessoa difícil vai ter que lidar. Amados, dói. Eu entendo você. E Jesus também te entende. É a gente que muitas vezes não entende Ele. Porque a gente sempre é a vítima. A gente é a única pessoa que sofre. Às vezes a gente tem essa sensação. Só eu que passo por isso, não é verdade. Cada um carrega suas dores, tem enfrentado as suas guerras. E a gente não pode ser egoísta a ponto de achar que só a nossa dor é a pior do mundo. Tem alguém nesse mundo sofrendo coisas piores do que você, e ela gostaria de estar no seu lugar. Tem gente que gostaria de ter o teu problema. Não, mas a gente, quando fica tão centrado em nós, a gente não pensa mais em nada. Mas eu quero dizer para você que por mais que Deus tenha permitido você passar por alguns lugares dolorosos, difíceis,
Isso tem um propósito. Que lá na frente você vai entender. Agora talvez você não entenda. E se Deus falar, você também não vai entender. Porque o sofrimento, às vezes, no primeiro momento ele nos endurece. Mas depois amolece. Entendeu, amados? Então é isso que eu quero que você entenda. Deus tem um propósito em tudo isso que você está passando. Por mais difícil que seja. E nós precisamos aprender a ser fortes. Mesmo quando a gente queria ser fraco. É nesse momento que a gente adquire resiliência, confiança, maturidade. E força para lidar com as dificuldades da vida, porque caso você não tenha entendido, a vida não é fácil. Não. Para ninguém. É melhor que você entenda essa realidade. Porque quando você entender, você vai buscar ser mais forte. E sabendo ser forte, lidar com os problemas e dificuldades da vida, quando eles vierem, você vai saber lidar. É só isso. Então nós precisamos aprender a lidar com essas coisas que a vida sempre nos apresenta. Por isso, amados, não desista de Deus. Confie nele. Existe um bom propósito em tudo isso. No final, 3 dias depois, Jesus ressuscitou. Ele cumpriu o propósito, nos redimiu, nos aproximou do Pai, nos salvou. E agora ele está à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. A morte, o sofrimento, a dor não faz mais parte da vida dele, mas naquele momento foi necessário. Eu quero dizer para você que no final de tudo isso tem uma recompensa linda para mim e para a sua vida. Ontem eu estava refletindo sobre isso e eu chorei muito. Eu pensei, meu Deus, eu nunca imaginei que eu pudesse agradecer por toda a dor que eu passei. Hoje eu sou capaz de agradecer. Porque o que aquele sofrimento fez em mim é superior à dor que eu senti. Você também vai dizer isso. Fique firme em Deus. Deixa Ele tratar você através de tudo isso. Um dia você será capaz de agradecer também. Assim como eu agradeci. Você também vai poder agradecer e dizer obrigada, Pai. Foi difícil, mas valeu a pena. Eu cresci e amadureci. E na verdade, Ele tratou coisas muito importantes dentro de mim. E o mesmo Ele vai fazer com você. Você crê nisso? Coloca nos comentários. Eu creio para quê? Porque é verdade. Mesmo que você não creia, o propósito de Deus vai se cumprir. Isso para mim é muito legal. Porque não depende de mim. Depende dele. Se eu quiser passar pelas lutas e dificuldades da vida de uma maneira mais otimista, é melhor andar com ele. Jesus sabia que tinha que passar por aquilo. E a aflição do momento dele não mudou o que ele teria que passar. E olhe que ele é o mais amado. Então, mesmo que você não queira passar por certas coisas, vai ser necessário para o seu próprio bem. Um dia você vai agradecer e vai dizer obrigado, meu Deus. Mas agora suporta. Suporta. Vai valer a pena. Amém? Deixa eu orar por você. Mas primeiro, conta seu testemunho. Essa palavra trouxe resposta para o seu coração? Deus falou com você através dela? Trouxe paz, conforto para a sua alma? Coloca aí seu testemunho. E agora deixa eu orar por você. Pai, obrigada por estar no controle de todas as coisas. Realmente, Deus, às vezes a gente não entende o seu trabalhar. Mas a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E eu oro pela vida dessa pessoa que nesse momento se depara nessa situação, que ela não entende por que o Senhor permitiu que ela passasse por tudo isso. Ajuda ela a compreender o propósito, que no final será maior do que a dor que ela tem enfrentado no presente. Fortalece ela, Deus, e ajuda ela a caminhar. E seguir em frente, confiando em Ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Confirme essa oração com o seu amém. Eu sou a Patrícia Soares. E esse foi mais um bálsamo para a sua alma. Compartilha com todo mundo. Tem alguém precisando ouvir essa mensagem. Aqui na página tem um monte de mensagens para fortalecer a sua fé, para te aproximar de Deus, para te encorajar.